Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui ministrando a aula novamente. Hoje, então, nós veremos, dando continuidade à nossa série de estudos da identidade presbiteriana, vamos ver a respeito de Martinho Lutero. Antes de começar, então, vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por estarmos reunidos em Tua presença. Em uma só voz podemos Te exaltar, Te glorificar, colocar diante de Ti nossas petições, louvar o Teu nome, Te render louvores, Te prestar culto, que a Ti é digno neste dia que é separado por Ti. Te pedimos que perdoe os nossos pecados. Nós agradecemos, pois o Senhor falou grandemente aos nossos corações, através da ministração da Tua palavra, e Te pedimos que continue conosco. Nos abençoe com essa figura que o Senhor usou grandemente na história, para cuidar da sua igreja, edificá-la, purificá-la. Nos ajude, Senhor, nos ilumine e que possamos aprender, crescer na Tua graça, no Teu conhecimento e na Tua misericórdia, para então praticar aquilo que Te agrada. É o que Te pedimos em nome de Cristo e Te agradecemos. Amém. Começo então com essa frase do historiador Fred Melzer. Ele diz o seguinte: Lutero é famoso como reformador, teólogo, professor, tradutor, prodigioso autor e polemista também. É bem conhecido como compositor de hinos, músico, amigo dos estudantes e pastor de incontáveis clérigos e leigos. No entanto, acima de tudo, ele se via principalmente como um pregador. Irmãos, nós certamente estudaremos aqui de forma biográfica, passaremos por cima dos principais acontecimentos. Daqui a pouco os irmãos vão ver como que se dará o nosso esboço da nossa aula. Mas é extremamente importante que sempre que formos estudar a vida de Lutero, nós lembremos desse aspecto que às vezes nós negligenciamos, por conta das polêmicas que surgem com ele, daquelas frases, daquelas atitudes, ou até mesmo de algumas coisas controversas. Acabamos nos esquecendo o pastor que Lutero foi, o pregador que Lutero foi. No final, nas contribuições, nós vamos ver mais ou menos quantos sermões ele pregou durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida. Mas nós temos que ter esse aspecto importante da vida de Lutero, de que ele foi um grande pregador da palavra. Numa época em que a igreja ela precisava com urgência de ouvir a verdade, a voz de Lutero trovejava com a santa ousadia por toda a Europa. Em meio ao declínio doutrinário que os irmãos já têm visto até aqui, nós vamos ver mais um pouco algumas questões daquele tempo. Lutero ele falou com coragem, afirmando um resoluto compromisso com as Escrituras. Então isso é de extrema importância. Nós vamos ver a vida dele, vamos ver algumas crises, as suas contribuições, mas nós temos que nos lembrar que Lutero foi um homem firmado na palavra, um homem que se dedicou à pregação e ao conhecimento do seu Deus. Revisando então, nós estudamos até aqui nesta série o governo da igreja, nós passamos também pelos pré-reformadores e na aula passada nós vimos a respeito da reforma protestante, seus principais acontecimentos, e também um pouco a respeito da vida de Lutero. Por isso que a minha proposta hoje aqui é fazer um complemento com o que já foi exposto na aula passada a respeito de Lutero. Aqueles que não puderam vir, não acompanharam, tem no YouTube para que os irmãos possam acessar e fazer as devidas anotações e ponderações. O que nós veremos hoje então aqui? Nós vamos ver o contexto histórico, vamos dar algumas pinceladas de como estava aquela época, vamos ver também um pouco do pensamento do povo, que isso é muito importante. E quando nós vamos estudar uma biografia, acontecimentos históricos, isso é de extrema importância, que nós lembremos como que o povo pensava, como que o povo reagia a certas coisas. Que aí sim nós vamos entender por que ele agiu de tal forma, por que ele se comportou e pensou de tal forma. Nós vamos ver alguns acontecimentos também da vida de Lutero e, por fim, nós vamos destacar algumas das muitas contribuições doutrinárias que Lutero nos deixou. Contexto histórico, então. A união da igreja com o Império por Constantino.
De acordo com o historiador Justo Gonzalez, tal união trouxe benefícios, todavia, trouxe também inúmeros malefícios. Os irmãos já devem ter visto aqui, na questão, quando entrou perto dos pré-reformadores, que o imperador Constantino, ele acreditava que o cristianismo era o cimento do império. Então, já teve todas as questões históricas que os irmãos acompanharam aqui. Ele temia que novos cismas acontecessem, então houve a junção império e igreja. Isso trouxe alguns pontos positivos, mas também trouxe alguns aspectos negativos. Os irmãos conseguem lembrar um ponto, pelo menos um ponto positivo dessa união igreja e Estado? O fim das perseguições. Basicamente, esse é o grande ponto que nós podemos destacar. As perseguições, que duraram já ali cerca de 300 anos, deram uma amenizada, deram uma acalmada com essa junção. Mas vieram malefícios também. Uma delas foi a conversão em massa, já que o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Então não havia mais aquele temor de conversão por amor a Deus, por amor ao seu nome, sua doutrina, etc. Houve conversões em massas porque era a religião do império, então vou seguir essa doutrina, essa religião. A conversão de diversas pessoas a fim de proteção imperial e busca de poder para os seus próprios interesses, ou seja, príncipes, reis, acabavam abraçando o cristianismo não como uma forma de doutrina, de segmento de vida para buscar a vida eterna, e sim simplesmente porque era um meio mais fácil de conseguir a proteção, um meio mais fácil de receber uma bênção da igreja, e assim por diante. Então, estamos nos acentuando aí como que estava aquela época de Lutero. O papado renascentista. Aqui na imagem os irmãos podem ver o Papa Alexandre VI. Basicamente foi aquele Papa que os irmãos viram aqui na aula do Jerônimo Savonarola, que mandou queimá-lo. Esse era o Papa, o Alexandre VI. Citando um historiador. Como é consenso entre os historiadores católicos, na época de Lutero, os papas da Renascença eram secularizados, levianos, frívolos, canais, soberbos e inescrupulosos. Veja, meu irmão, naquele livro do Carten Lindenberg, A História da Reforma, pela Thomas Nelson, ele diz o seguinte, que a sociedade medieval ela acreditava que a igreja era o agente pelo qual a ordem divina se traduzia em ordem humana. O que isso quer dizer? Que a vontade de Deus era vista e aplicada pela igreja. Então, imagine o seguinte, imagine que você está vivendo naquela época. Digamos que estamos aqui na Idade Média. A igreja se diz, então, reveladora da vontade e da verdade de Deus. O que a igreja ordena, o que ela pratica, é a manifestação de Deus. Quando você olha para a figura suprema dessa igreja, o Papa, e você vê ele e diversos outros papas secularizados, levianos, frívolos, carnais, soberbos e inescrupulosos. O que acontece? Você acha que está tudo ok? Não tem nenhum problema? Não, pelo contrário, você fala, tem alguma coisa errada aí. E foi o que começou a acontecer. Pessoas começaram a se levantar, falaram, não, tem alguma coisa que não está de acordo, não está certo. É aí então que surgem os pré-reformadores, da qual nós vimos um pouco, vimos que muitos eles foram mortos, tentaram sufocar a verdade, na qual eles questionavam. Então o sistema papal ele começou a ser questionado, pois ele era visto oficialmente, pois ele era visto como um ofício meramente para fins pessoais e não pastoral. O Papa já não se preocupava mais, principalmente na época de Lutero. Ele não se preocupava mais com o pastoreio do rebanho de Deus. Ele agora se preocupava tão simplesmente com seus privilégios, de saciar aquela sede de poder, saciar as indulgências. Não vou adentrar muito a fundo a questão das indulgências e tudo isso, porque os irmãos já viram também na aula passada. Então, tudo isso, meus irmãos, é para que nós possamos adentrar a vida de Lutero, compreendendo que o histórico aqui, o contexto histórico
da igreja medieval não era lá dos mais amigáveis. Havia questionamentos, havia problemas sérios a serem discutidos. E aí então surge o personagem de hoje, Martinho Lutero, na qual vamos adentrar um pouco a respeito da sua vida. Vida de Martinho Lutero. Ele nasceu então no vilarejo de Esbalen, na Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Martinho Lutero ele veio de origem rude e de trabalho duro. Seus pais, eles ainda naquela época trabalhavam braçalmente. Seu pai ele cuidava de uma mina, basicamente. Seu pai, Hans Lutero, essa figura aqui, minerava cobre. Então imagina o tipo de trabalho rude, difícil que era. E sua mãe, Margaret Lutero, esta moça aqui, era católica romana piedosa, ou seja, ela era aplicada nos costumes e na doutrina católica, mas bastante supersticiosa, que o criou sob a estreita disciplina da igreja. Antes de adentrar um pouco a respeito de Lutero, vale nós ressaltarmos alguns pontos aqui. Os irmãos lembram, e acredito que os irmãos também passaram na aula passada, a respeito daquela primeira grande crise de Lutero, em 1505, na qual ele andando pelo campo, vem uma forte tempestade, cai um raio, então ele se apavora, e de repente ele clama à padroeira Ana, me salve que eu irei para o monastério, entregarei minha vida ao monastério. Os irmãos já pararam para pensar, por quê? Os irmãos certamente já passaram por, alguns, né, já devem ter passado por situações perigosas. Quem aqui não treme as pernas quando vem um motoqueiro, ou então 2 homens numa moto, à noite, numa rua meio escura? Algum de vocês já falou, Senhor, me salva aqui, me dê um livramento que certamente eu vou te servir na igreja, vou virar um pastor, os homens. Ou as mulheres falam, vou dedicar minha vida integralmente a isso. Já fizeram isso? Eu acho que já oraram, né? Mas provavelmente não fizeram um voto. Por que então Lutero, de repente, surge essa ideia nele? E na qual ele honra essa ideia. É importante destacarmos o contexto daquela época, o pensamento do povo ali. O povo medieval, isso não é algo restrito apenas ali da Alemanha, mas também da Europa. Veja, a igreja naquela época, e posterior a isso também, o objetivo dela era colocar um temor gigantesco no coração dos fiéis. Eles viam a figura de Deus como um Deus irado, um Deus sensível, na qual se você não anda de certa forma e não cumpre a sua vontade, ele certamente vai te castigar. Certamente você passará bons anos ali de sofrimento no purgatório. Isso se você não acabar indo para o inferno. Não somente isso, essa figura desse Deus implacável, a figura de Cristo também era muito rude, muito firme, muito áspera. Há diversos retratos nesta época, na qual podemos ver espadas saindo pela orelha de Cristo ou pela boca, e embaixo dele diversos demônios agindo contra o povo. Ou seja, não era uma figura muito consoladora, não. A respeito dos demônios também, nós temos que entender que nessa época ela acreditava muito no sobrenatural. Havia uma divisão entre sagrado e secular. E nesse âmbito espiritual havia anjos, mas também havia demônios. O povo daquela época acreditava que pelas florestas habitavam demônios, se não o próprio demônio. Eu indico aqui aos irmãos, para se acentuarem e verem um pouco o pensamento daquela época, uma obra chamada A Aranha Negra. Foi escrita por um pastor protestante, ele escreveu esse livro, se não me engano, em 1842, e ele trata basicamente desses mitos, dessas superstições do povo, a respeito da aranha negra. Ele faz ali um paralelo com a peste negra que estava acontecendo, o desdobramento de um pacto com o diabo. Mas por que eu estou falando que é importante uma obra dessa? Porque nós vemos o pensamento daquele povo naquela época. Eles acreditavam que as florestas eram habitadas por demônios, que a qualquer momento, se o forasteiro não tomasse cuidado, ele poderia ser puxado, os demônios pegariam a sua vida, a sua alma e levariam ele para o inferno. Há uma outra obra que os irmãos podem ver um pouco disso, isso mais à frente, se não me engano no século XIX, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Há um trecho, aqueles que leram certamente vão se lembrar,
que o personagem principal, Jean Valjean, ele está meio que escondido à noite numa floresta. E ele está ali observando o caminhar da pequena Fantine. E aí, alguns moradores do vilarejo que veem aquele homem ali com alguma roupa meio peculiar, uma pele um pouco morena, o que eles imaginaram? É um homem que está precisando de ajuda? Não, eles falaram, é o diabo. O diabo ali está esperto, pronto para poder tragar alguém. Então você vê que isso durou um bom tempo na Europa medieval e posterior a ela também. Então, pensando em tudo isso, imagine o seguinte, imagine que você é Lutero, você está caminhando com toda essa superstição na sua cabeça. Você recebeu uma educação rígida da sua mãe a respeito das doutrinas da igreja. E de repente começa a chover. Naquela época, eu sei que hoje muitos de nós acabamos não pensando nisso, é uma forte negligência do nosso tempo. Mas naquela época, as pessoas tinham muito medo de morrer e acabar indo para o inferno. Era um medo da morte terrível, gigantesco. Então, Lutero caminhando, ele vê a tempestade se formando. Provavelmente ele está num campo aberto, ali perto de florestas, e então um raio cai próximo a ele. De imediato, então, ele decide clamar pela padroeira Ana. Por que padroeira Ana? Era a padroeira do seu pai. Era a padroeira que cuidava ali dos mineiros, basicamente. Então ele faz aquele voto. Nós temos que entender que o Lutero, os pais dele já estavam investindo nele para que ele fosse e se formasse em direito. Qual era o objetivo disso? Receber o sustento de seu filho posteriormente, para que eles recebessem o cuidado do seu filho na época da velhice. Não precisassem mais ficar trabalhando braçalmente de forma tão ferrenha quanto era naquela época. Por isso também, se desdobrando, o pai de Lutero ele não entendeu muito bem quando o Lutero ele decidiu ir para o monastério. Lutero ele iria ter um contato provavelmente com a disciplina de teologia, porque nos cursos superiores, nos mestrados, depois que você concluía um curso, você faria teologia. Então, de qualquer forma, ele teria contato, mas ele então resolve fazer este voto. Ele tem essa primeira grande crise de que sente que Deus está o chamando para o sagrado ministério. Então ele abandona tudo, faz o voto. 2 semanas depois, se eu não me engano, ele já começa a cumprir este voto. Ele vai atrás de um monastério mais rígido da sua região. Então ele começa ali a buscar incessantemente a salvação. Percebem então? É importante nos situarmos assim que nós vamos entender um pouco o pensamento e o lidar de Lutero com algumas questões. Fazendo os estudos e vendo o outro lado, o que diz de Lutero também, há um padre famoso, não precisa citar o nome, quando falo padre famoso eu acho que alguns irmãos já imaginam o nome dele. É um pouco displicente nesta questão, quando ele resolve tratar da vida de Lutero. Basicamente ele fala o seguinte, Lutero ele era problemático, e não, com certeza não é somente este padre que fala isso. Outros historiadores católicos devem tratar do mesmo ponto. Ele fala, Lutero era extremamente problemático, onde já se viu ficar buscando pecados e pecados e pecados, com uma ânsia de querer o perdão de Deus e não se sossegar, não receber, não saber que está perdoado. Então ele tinha problemas psicológicos, ele tinha problemas sentimentais e aí por diante. Lutero ele não difere quase em nada do pensamento medieval. Ele era um homem medieval com pensamento medieval. Os pensamentos supersticiosos de Lutero não era exclusivo dele, era também de outras pessoas, ok? A questão que nós podemos diferenciar Lutero dos demais é a intensidade que ele lidava com algumas coisas. E aí a gente vai ver a respeito disso em algumas crises. Continuando então, avançando um pouco no tempo. Com a idade de 42 anos, ele casou-se com Catarina von Bora, em abril de 1525. Ela era uma freira fugida de 26 anos de idade, igualmente dedicada à causa da reforma. Sua união produziu 6 filhos e muita alegria para Lutero. A vida feliz em família ajudaria a amenizar o crescente estresse de seu ministério, que se expandia. O casamento de Lutero, ele cita alguns motivos do porquê ele se casou, mas basicamente os que ganham mais destaque é para confrontar o Papa, e para a alegria dos anjos e para o pesar dos demônios. Essa é a frase do Lutero. A gente vê esse caráter mais forte de Lutero.
Só acentuando um pouco mais o contexto familiar de Lutero, é destacado aqui que isso trouxe, com certeza, amenizou o crescente estresse de seu ministério que se expandia, mas também teve dificuldades. Lutero, imagina um homem que se casa aos 42 anos, está acostumado ali a viver sozinho, ok? Lutero escreve em algumas cartas as dificuldades do casamento, quão difícil foi para ele e para Catarina entrar em harmonia. Por exemplo, Lutero ele era meio preguiçoso. Lutero ele destaca em uma das suas cartas que havia tempos em que ele deixava a cama desarrumada há quase um ano. Agora eu não sei se ele está usando de hipérbole, se de fato deixava um ano a cama bagunçada. Mas ele falava que ele ficava tão atarefado, tão sobrecarregado dos estudos, que ele se deitava na sua cama molhado de suor e não lembrava de arrumar depois. Então, imagina uma mulher que é cuidadosa com o lar, ver essa cama suada, bagunçada o tempo todo. E outras questões. Ele teve 6 filhos. Um deles quase veio a óbito, quase veio a falecer por conta de febres e doenças. Ok? Adentrando então um pouco a respeito das crises. Lutero ele era impelido, até mesmo obcecado, por encontrar a salvação por meio de seus próprios esforços. É aquilo que a gente falou. Diante de todo aquele conhecimento da igreja medieval, de que Deus é um Deus irado, que ele está buscando, e é difícil agradar esse Deus, e essa divisão entre sagrado e secular, somente o caminho que agrada a Deus é o caminho mais fácil, o caminho do monastério, mais fácil de agradar a Deus, ok? Era um caminho mais honrado, um caminho mais belo e sublime. Por isso que Lutero, então, ele se dedica, ele vai para o monastério, e ele passa diversas dificuldades ali. Lutero, ele constantemente se autoflagelava. E é aí que a gente dá esse destaque da intensidade que o Lutero ele dava para a sua espiritualidade, essa questão. Ele buscava a paz com Deus. Assim como todo homem que virava monge buscava este propósito também, a paz com o seu Deus. E Lutero não era diferente. Há registros de que ele dispensava os cobertores. E ele chegou a quase morrer de frio por conta disso, para poder sofrer a penitência, para poder pagar os seus pecados. Ele escreve mais à frente que ele provavelmente teve diversos problemas estomacais por conta dos diversos jejuns que ele fez, das autoflagelações, das horas e horas em oração, e ele não dava muito valor ao aspecto físico. Num esforço, então, para minar esses esforços, veja, aquele tutor de Lutero, o Staupitz, que é o que envia ele a Roma, ele já estava meio com a paciência esgotada. Ele fala, Lutero, você está aqui horas e horas se confessando e não precisa disso, meu caro. E Lutero não, ele continuava. Porque qual era o pensamento medieval? Você tem que confessar para receber a absolvição dos seus pecados. Mas Lutero sabia que a mente é falha. E se ele estivesse esquecendo algum pecado? Pecados passados. Os irmãos podem ver um pouco desse pensamento naquela obra Confissões, do Santo Agostinho. Você vê o pensamento dele, ele puxando diversas vezes acontecimentos passados. Aquele acontecimento famoso em que ele roubou uma maçã, e aí ele está ali escrevendo, ele puxa na memória, pede perdão a Deus por aquele acontecimento. Ou seja, ele estava trazendo à tona o tempo todo pecados do qual ele se lembrava. Mas aquilo não trazia paz a ele. Mesmo quando o confessor, o tutor dele falava, você está perdoado, ore tantos Ave Maria, tantos Pais Nossos, que está ok. Passe tanto tempo em jejum. Não, ele continuava com aquela inquietação, aquilo ainda perturbava o coração de Lutero. Havia o aspecto de que, e os pecados que eu não sei que são pecados? Como é que faz? Eu não confesso porque eu não sei que é pecado, logo vou passar um bom tempo aí no purgatório porque não estou conseguindo me lembrar, não tenho conhecimento de tudo. Então isso foi desencadeando diversas crises de Lutero. Então, no meio de tudo isso, o tutor dele, num esforço para minorar o fardo de Lutero, em 1510, ele o enviou em viagem oficial a Roma. Lutero, então, quando chegou lá em Roma, ele ficou desiludido com a corrupção da igreja romana, adoração de relíquias, indulgências e a corrupção papal. Os irmãos também já viram isso na hora passada, não quero gastar tanto tempo nisso, mas veja, Lutero, então, ele ficou muito entusiasmado quando ele foi para Roma.
chegando lá, as coisas não eram tão assim espirituais quanto ele desejava. Ele viu a adoração de diversas relíquias e ele estranhou aquele, como assim? Havia homens que diziam se deter de uma pena da asa do arcanjo Miguel. Havia diversos ossos e crânios e pedaços de madeira que falavam que era cruz de Cristo, crânio de João Batista. Mas Lutero até que relevou isso, falou, tá estranho, mas tudo bem. Teve a questão das indulgências. As indulgências não vieram só com Tetzel. Isso já era algo doutrinário bem estabelecido. Um pouco depois que começou a se cobrar por isso. Antes era em troca de favores e assim por diante. O Papa ele geralmente falava, se fizer tal ato, se fizer tal contribuição, você pode ter reduzido até 4.000 anos da sua pena no purgatório. E assim por diante. E a corrupção papal. Os padres, não só em Roma, tá? É porque Lutero ele não costumava não costumava caminhar ali aos redores da Alemanha. Ele veria os mesmos problemas. Mas como ele depositou grande confiança em Roma, isso foi um choque muito grande para ele. Ele ia nas missas, e enquanto ele estava falando, descrevendo a missa, falando os evangelhos e tudo, antes dele chegar na metade, o padre ele já terminava. E aí ele ficava meio sem entender, falava, mas já tão rápido assim? E aí os padres falavam para ele, apressa-te, apressa. Claro que com a expressão latina, que eu não vou citar aqui, mas eles falavam, apressa-te, vamos, tem fila, tem gente aí, o nosso tempo é contado, vai embora. Então Lutero olhou, chegou lá e falou, mas o que está acontecendo? Essa negligência por parte dos padres. Há também registros de que os padres italianos eles eram tão libertinos, secularizados, que há frases em que eles diziam o seguinte, na hora da missa, o momento especial da missa católica, ali a celebração da ceia, eles falavam o seguinte, isto é pão e pão continuarás a ser, isto é vinho e vinho continuarás a ser. Isso é chocante até para nós, porque nós sabemos a doutrina da transubstanciação. Discordamos veementemente dela. Lutero também discorda, nós vamos ver a respeito disso. Mas imagina um católico extremamente dedicado ouvindo um padre dizer isso. Isto é pão e pão vai continuar a ser. Isto é vinho e vinho vai continuar a ser. Vamos ceiar. De forma tão jocosa, de tão displicente. Lutero ele tinha base o suficiente, meus irmãos, não nos enganemos, para saber que a eficácia da missa católica não estava nos padres, e sim de um coração sincero, ok? Nós vamos destacar a respeito da missa, da primeira missa de Lutero, na qual ele ficou com um grande temor, mas ele sabia no manual litúrgico de que ele não precisaria, era importante, falar todas as palavras certinho, se portar de forma correta, mas não dependia a eficácia da ceia do manuseio daquele que iria administrá-la. E sim de um coração sincero. Se ele estivesse com um coração sincero, tá bom, não tem problema. E tinha um ancião, geralmente uma figura mais velha, mais experimentada ao lado dele. É o que Lutero tinha também na sua primeira missa. Então, antes de adentrar aqui a respeito das 95 teses, vamos falar um pouquinho disso, a respeito dessa primeira missa. Os irmãos bem sabem, provavelmente, que Lutero ele pediu um adiantamento da ceia, da missa, na qual ele iria proferir. Por quê? Será que é porque ele ficou muito nervoso? Ficou, mas esse não foi o motivo. Provavelmente o motivo foi porque aquele era um evento especial. Era a primeira missa que Lutero ele iria ministrar. E quando você tem uma ocasião muito especial na sua vida, a formatura do seminário, a colação de grau na faculdade, quem que você quer que esteja presente? Os familiares. E Lutero queria muito que os seus pais viessem, e o pai dele veio. Lembremos que o propósito da faculdade e da dedicação dos pais em mandá-lo para uma universidade era buscar o sustento futuro. De forma que quando Lutero ele fala que abandonaria tudo e vai para o monastério, o pai dele não aceitou muito bem. Ficou um bom tempo sem falar com o filho. Mas naquela época ali, perto da missa, o pai dele já estava um pouco mais maleável.
coração amoleceu, uma ocasião especial, então ele foi. Então aquilo era um evento de gala. E como um evento de gala tem que ser, o pai dele abandonou um pouco o seu orgulho. Acontece aquilo, Lutero fica nervoso, acaba tremendo muito, tem todo aquele problema da ceia, mas deu tudo certo. Posterior a isso, tem um momento ali de confraternização. Ele muito feliz com a sua figura paterna ali do lado dele, e então ele começa a puxar conversa com o pai dele. E o senhor, o que o senhor acha e tudo? E o pai dele fica um pouco mais alegre, fica um pouco mais contente com a situação. Mas aí acontece um deslize. Lutero ele fala um pouquinho a mais do que devia. Então ele puxa o assunto de volta. Ele fala, senhor meu pai, por que o senhor não recebeu de tão bom grado a minha manifestação, a minha vontade de ir para o meu monastério? Aí aquilo, pro coração daquele velho, daquele pai, foi a gota d'água. E aí ele explode na frente dos teólogos, na frente dos padres, de todo mundo. Ele explode e ele fala, o que você tem, parafraseando, tá, irmãos? O que você tem na cabeça? Você nunca leu na sua Bíblia, não, o mandamento de honrar pai e mãe? Como você acha que eu ficaria, eu e sua mãe, desamparados depois que você abandona tudo e resolve a servir esse Deus, resolve a se dedicar a um monastério? Como que ficaríamos? Como que se dá isso? Ou seja, como que fica o aspecto então de honrar pai e mãe? Lutero, certamente, ele não esperava por isso, mas o manual também já lembrava ele a se adequar a essas situações. Então ele diz, Senhor, meu pai, ele lembrava daquela ordenança de Jesus, de abandonar pai e mãe. O manual dizia abandonar esposa, filhos, quando você se sentisse chamado. E aí ele fala, é muito melhor eu servir a vocês no sagrado ministério do que servi-los com o sustento financeiro. Veja quão superior é a bênção espiritual do que a bênção material. E aí, a resposta daquele pai já amargurado desencadeia uma outra grande crise em Lutero. Lutero ele fala, eu recebi a revelação divina. Dos céus me foi mostrado que era a vontade de Deus que fosse chamado para o sagrado ministério. Lembra o contexto ali, o pensamento daquele povo, um pensamento supersticioso, entre sagrado e secular, anjos e demônios. E aí o pai dele fala o seguinte para ele, muito bem, tenha certeza então de que isso foi um chamado de Deus e não um chamado do diabo. Naquela época, o pessoal acreditava seriamente de que o diabo ele se transformava em anjo de luz também e poderia cometer artimanhas através dessa transformação. Aquilo, quando Lutero já estava costumando a ficar um pouco mais estável emocionalmente, desaba tudo novamente. Surge a grande questão. A revelação que eu tive foi de fato de Deus ou foi o diabo? E então, se foi o diabo, eu não estou honrando o mandamento de honrar o pai e mãe. Não estou cumprindo o mandamento, estou quebrando. Isso gera diversas crises em Lutero. Uma questão também que vale a gente voltar um pouco atrás, lá em Roma, um pouco atrás não, né? Ele foi para Roma em 1510. Uma questão muito importante é quando ele sobe as escadarias. Os irmãos que assistiram o filme, lembra daquela escadaria? Diziam que era lá do Palácio de Pôncio Pilatos, Jesus passou por ele, então era abençoada. Havia cerca de 28 degraus. 28, né, pastor? Degraus. Eram 28 lances ali, na qual o penitente ele subia de joelhos, poderia usar o apoio das mãos, e a cada degrau ele orava um Pai Nosso. E quando ele chegasse ao topo, ele poderia libertar a alma de alguém do purgatório. A questão é que quando ele chega lá em cima, então ele vai escolher alguém para libertar do purgatório. Quem ele mais queria libertar do purgatório? A mãe ou o pai. A questão é, não se liberava do purgatório ainda, né, segundo a doutrina, quem estava vivo, apenas mortos. Então Lutero ele fica um pouco constrangido e resolve clamar pelo seu avô, o vovô Heine. Posterior a isso, o que Lutero faz? O que surge na cabeça de Lutero? O justo viverá pela fé? Não, ainda não. Lutero ele pensa o seguinte, quem garante que é realmente assim? Depois de todo esse esforço que eu tive,
de tudo que eu estou sofrendo até aqui, quem garante que de fato as coisas são como são? E aí desencadeia uma outra crise. Percebem, os irmãos, como são diversas crises que se desencadeiam na vida de Lutero? E aí ele passa então a essa busca insaciável por se reconciliar com esse Deus. Lutero ele tinha um profundo conhecimento a respeito da humanidade, o sentido antropológico, o sentido de o homem é pecador. Lutero se referia como um pigmeu. Lá naquela primeira missa que ele fez, ele falava: quem sou eu, um pigmeu, diante de um Deus tão grandioso e tão sublime? Como que eu posso me portar a Ele? Como eu posso me relacionar com Ele? Não tem como. Eu sou completamente pecador. Não tenho justiça alguma em mim. Não consigo me limpar. E então, ele entrava nessas crises, se autoflagelava, buscava consolo nas confissões e não tinha jeito. Então, meus irmãos, surgem as 95 teses. Naquele famoso episódio, quando surge o pregador Tetzel, ele, em 1517, o Papa Leão X, ele autorizou as indulgências na Alemanha para aqueles que davam esmolas para a construção da Basílica de São Pedro. O principal agente, então, a essa missão foi o dominicano de nome João Tetzel. Ele era um excelente orador, um excelente vendedor. Tetzel ele conhecia bem como manipular o interesse do seu público. Se a gente olha para hoje em dia, aqueles vendedores que têm lábia, sabe? Que consegue te convencer de comprar coisas que você não fazia a mínima ideia nem que existia, era mais ou menos João Tetzel aí. Ele tinha uma lábia muito grande. E ele apelava para aspectos emocionais. Se os irmãos buscarem os sermões dele, as predições dele, ele falava o seguinte, como se fossem os antepassados daquelas pessoas que estavam escutando. Veja, a gente fez tanto por vocês, a gente entregou nossos bens, demos o melhor da vida para vocês, e vocês não vão nos ajudar agora, não vão nos ajudar a diminuir essa pena do purgatório, por causa da sua mesquinhez, por causa da sua avareza, você não vai me ajudar a sair daqui? Então ele apelava para esse aspecto. Imagina você escutando aquilo, com aquela mentalidade toda medieval. Com certeza o povo ficava com o coração meio triste, as pessoas que não tinham o que dar, davam mesmo assim, mesmo sem ter. Então era uma época bem complicada. Diante de tudo aquilo, Lutero ele ficou irado, incrivelmente irado, ele ficou aborrecido com aquilo. Então, em 31 de outubro de 1517, ele pregou uma lista de 95 declarações na porta da entrada da igreja do castelo em Wittenberg, propondo um debate público sobre a venda de indulgências. Lembremos-nos que Lutero ele colocou em latim, ou seja, aquilo não era para o povo ler e falar, olha aqui o que o monge pregou, foi em latim, que era para os teólogos e para os acadêmicos, aquilo estava num campo restrito. Lutero não puxou para um debate público ali na frente de todo mundo, porque aquilo seria se insurgir. Lutero ele tinha um grande temor, mas ele não podia se calar, ele sentiu esse incômodo. Esse tempo que passou de Roma até aqui, ele se transferiu para uma outra cidade, ele agora está em Wittenberg. Ele começou a se dedicar muito mais aos estudos. Os irmãos viram na aula passada, nos slides, as datas. Vimos que ele começou ali a predição em os Salmos, em Romanos. Então Lutero, durante todo esse tempo que a gente acaba pulando, ele está ali se fortalecendo. Ele está ali buscando doutrina. Ele agora é professor de teologia. Ele agora está buscando cada vez mais na Bíblia respostas e formas de amenizar aquele dano, aquele sofrimento, aquela crise emocional dele e do povo. Então ele publica, e sem o conhecimento dele, seus alunos, alguns seguidores dele, que o admiravam, levaram o documento a um impressor que o publicou. Eles traduziram esse documento, usaram ali da prensa, que naquela época estava começando a enfervecer, a reforma protestante foi muito abençoada com esse desenvolvimento, com essa tecnologia, e então aquilo que era para se tornar um debate mais acadêmico, mais restrito, acaba incendiando não só a Alemanha, mas toda a Europa. Aquilo foi com uma dimensão
que é incrível. Hoje a gente não imagina tão bem isso, porque a gente tem WhatsApp, a gente tem instantaneamente, manda uma mensagem, a pessoa que está em outro país acaba recebendo. Mas imagina as dificuldades daquela época, ok? Os irmãos podem ter um pouco dessa dimensão. Então vem a bula papal. Foi dada a ordem de Lutero de se apresentar-se em Leipzig diante de uma figura católica imponente, chamada Martin Eck, mestre teólogo de Roma. No cerne deste debate estava a questão das indulgências, bem como a autoridade e infabilidade do Papa. Lutero, ele foi franco, negou a infabilidade dos concílios eclesiásticos e rejeitou a autoridade papal. Teve diversos desdobramentos. Os irmãos lembram que teve a dieta de Worms, ele foi chamado, você nega isso aqui? Ele pede um dia, balança um pouco, volta e fala, não nego, não tem como, aquela famosa frase que nós já conhecemos. Então, depois ele acaba recebendo uma bula papal. Ele é convocado a Roma. Ele tem um prazo de 60 dias. E Lutero agora não é mais aquele monge ingênuo que passa somente por crises. Lutero está um pouco mais firme e um pouco mais consolidado na questão doutrinária. Então, diferente de alguns pré-reformadores, por exemplo, de o Jerônimo Savonarola. Lembram na aula com o nosso irmão Eduardo? Ele destacou que foi um pré-reformador ao mesmo tempo que não foi. Teve pontos cruciais ali da doutrina católica que ele não quebrou, não rachou. Lutero sim. Por isso que Lutero é considerado um reformador. Lutero ele negou os 7 sacramentos, reconhecendo a legitimidade de apenas 2, a ceia e o batismo. Ele negou a infabilidade de concílios e bateu naquilo que era primordial no sistema católico, o Papa. Olha o que, nas palavras de Lutero, ele disse: afirmo que às vezes um concílio erra e pode ter errado, bem como não possui autoridade para estabelecer novos artigos de fé. Os concílios têm se contradito. Um simples leigo, armado pela Escritura, deve ser acreditado acima de um Papa ou concílio. Para preservar as Escrituras, poderemos rejeitar o Papa e o concílio. Por meio dessa ousada confissão, então, Lutero ele atacou o nervo central da autoridade da igreja. Depois desse instante, e depois que ele queimou a bula papal, Lutero foi um homem marcado. Já não tinha mais como retroceder. E Lutero sabia o que ele estava fazendo. Por mais que hoje não entendamos muito bem o que é queimar, diante de tantas irreverências que nós temos por aí, aquilo foi um ato. Imagina o seguinte, uma autoridade suprema, na qual tem influência não somente na igreja, mas no Estado, em que move imperadores e príncipes, reis e governantes. E ele queima uma bula, ele chama todo mundo para ver, e ele queima na frente de todo mundo uma bula papal. Lutero ele sabia do que estava fazendo. Por isso que tem esse aspecto polêmico na vida de Lutero. Ele era ousado, ele era um homem convicto e era um homem de firmes convicções. Nós vamos adentrar agora a respeito das suas contribuições, os desdobramentos de tudo isso, do aprofundamento teológico de Lutero. Contribuições doutrinárias, então. Uma delas foi a doutrina da justificação pela fé. Em sua drástica conversão, Lutero ele percebeu que o homem pecador não é salvo por suas boas obras. Ao contrário, a justiça de Cristo é imputada aos pecadores com base única na fé. A isso, Lutero chamou de justiça estrangeira, significando que ela é estranha ao homem. Como que Lutero entendia aquele versículo que hoje nós conhecemos, que, querendo ou não, quando a gente lê, a gente lembra um pouco de Lutero, o justo viverá pela fé. Ele entendia esse versículo como uma justiça vingativa, ok? Lutero não leu esse versículo e aquilo foi claro para ele. Levou um processo, levou um tempo. Essa experiência é chamada pelos historiadores como a experiência da torre. Lutero, então, estudando, se debruçando, ele falou, eu quero entender isso, eu não estou conseguindo compreender, não é possível que esteja. Veja o pensamento que ele tinha.
Assentado então na igreja do castelo de Wittenberg, Lutero ele meditou nesse texto, lutando com o significado dele. Ele escreve o seguinte: eu não amava, na verdade, eu odiava a Deus, ao Deus justo, que pune os pecadores secretamente, não de forma blasfema, mas com certeza, com grande murmuração. Ele não fazia isso de forma escondida do seu sentimento, ele sabia que ele estava blasfemando. Eu estava irado com Deus, dizendo, como se não bastasse os miseráveis pecadores, eternamente perdidos por seu pecado original, serem esmagados por toda espécie de calamidade pela lei dos 10 mandamentos, isto sem ter Deus de acrescentar sofrimento ao sofrimento pelo Evangelho, e também pelo Evangelho nos ameaçar com a sua ira, justiça. Assim, eu me enfurecia com uma consciência perturbada e feroz. E diante de toda essa crise, de todo esse desdobramento, Lutero então tem um brilho, tem uma luz. Nós entendemos que isso foi o Espírito Santo mostrando o sentido de que o justo, ele vive por fé. Com isso então, Lutero já é um homem diferente. Continua tendo problemas, continua passando por crises, tanto espirituais, emocionais, quanto físicas, mas agora a doutrina dele começa a se consolidar melhor. Começa a ganhar consistência. A autoridade das Escrituras. A Igreja Católica Romana havia subjugado o púlpito a um papel subordinado e periférico. Em meio ao declínio doutrinário daquele tempo, Lutero falou com coragem, afirmando um resoluto compromisso com as Escrituras. Lembram-se que eu falei a respeito, lá na introdução, de que Lutero foi um homem de pregação? Vejam o seguinte, mais ou menos aí em sermões, Lutero tem cerca de 7.000, só entre os anos de 1510 a 1546. Isso dá quase 200 sermões por ano, ou 4 sermões por semana durante o seu ministério. Durante todo o seu ministério, então, ele pregou em média um sermão a cada 2 dias. Cerca de 2.300 dessas exposições bíblicas sobreviveram de forma escrita. Na parte final aqui do nosso estudo, eu vou fazer algumas indicações de obras e dentre elas os irmãos podem encontrar também alguns sermões de Lutero. O que os irmãos lembram então com isso? A autoridade das Escrituras em contrapartida à autoridade papal. Ele mostra as Escrituras é mais importante do que a autoridade do Papa, a autoridade de concílios. Logo, o que vem na nossa mente? Sola Escritura. Anteriormente vinha sola fide. Percebem como com os reformadores a questão doutrinária é mais profunda do que foi com os pré-reformadores? Isso é de suma importância para os irmãos. Ele também contribuiu a respeito e na área da vocação. O serviço a Deus está tanto na vida religiosa quanto na vida ordinária. Glorifico a Deus como ministro da mesma maneira como glorifico como um sapateiro. Tudo quanto fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. O que é isso? Senão o sacerdócio de todos os santos. Aquela famosa frase que os irmãos lembram. O sapateiro foi a Lutero e fala, como eu posso glorificar a Deus? E ele então responde, vá, faça o melhor sapato, venda-o num preço justo, e então você vai estar glorificando a Deus. Aquela ideia de sagrado e secular é extinta com respeito da vocação que Lutero ele traz à tona ao debate, e no qual é melhor desenvolvido com outros reformadores posteriores a ele, Zwinglio e Calvino principalmente. Infelizmente, meus irmãos, se nós olharmos com sinceridade aos nossos tempos, a gente tem visto um retorno às crenças medievais, no sentido de sagrado e secular. É comum vermos em igrejas mais carismáticas essa elevação por aquilo que é espiritual. Irmãozinho, no que você atua? Ah, eu sou médico. Ah, muito bom. Ah, eu sou TI. Eu sou veterinário. Ah, legal. Não, eu sou pregador. Uau, você é pregador? Rapaz, o senhor é ungido, hein?
Percebem a elevação do espiritual em detrimento ao secular? Começa a se criar novamente essa divisão, sagrado e profano, sagrado e secular. Lutero, quando ele entende o aspecto de sacerdócio de todos os santos, ele vê que você pode glorificar a Deus com a sua... Ele não gostava da palavra secular, mas usando aqui para ficar um pouco mais claro, ele vê que você podia glorificar no aspecto secular a Deus, tanto quanto sendo ministro do evangelho, sendo um diácono, tendo algum tipo de cargo eclesiástico, ok? Isso foi de suma importância. E não poderíamos deixar passar em branco a respeito da tradução da Bíblia. Lutero, ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento de língua alemã, em 21 de setembro de 1522. Lutero, ele compreendia a importância das Escrituras, assim como os pré-reformadores também, e todos os reformadores, sabiam que era de suma importância que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Então, se dedicar à tradução do Novo Testamento para a língua alemã foi de suma importância, foi uma contribuição gigantesca de Lutero. Ele fez isso a partir dos textos gregos de Erasmo. Talvez alguns irmãos tenham sentido falta um pouco dessa figura importante, né? Erasmo de Roterdã. Mas o tempo é curto e a gente não conseguiu trazê-lo. Mas a tradução, os textos em grego do Erasmo ajudaram bastante a tradução para o alemão de Lutero. Ele percebeu também que doutrinas que estavam fortemente baseadas nas escrituras, na tradução Vulgata latina, caíam por terra, como traduções de, por exemplo, a penitência. Ele via que era uma palavra que foi erroneamente traduzida do grego. Ou seja, se uma palavra foi traduzida de forma errada e o significado é outro, logo cai uma doutrina importante da igreja, que era baseada em uma única palavra. E Lutero foi vendo isso na tradução, na exploração dos textos no original. Lutero, então, ele diz a respeito deste processo de tradução da Bíblia: estarei escondido aqui até a Páscoa. Traduzirei o Novo Testamento para o alemão. Tarefa requerida por nossos amigos. Desejo que toda cidade tenha seu intérprete e que este livro somente, em todas as línguas, viva nas mãos, nos olhos, nos ouvidos e nos corações de todas as pessoas. Não caia naquela falsa conversa católica dos nossos dias de que o protestantismo e Lutero ele queria livre interpretação. Há uma diferença, nós vamos ver isso também provavelmente mais à frente, entre livre interpretação e livre leitura. Ele era a favor do livre acesso do povo, mas acreditava que devia sim ter alguém que interpretava as escrituras. Ok? Concluindo então, meus irmãos, pediram ali perto do fim da vida de Lutero, de que ele explicasse o crescente sucesso da reforma. Sem vacilar, ele respondeu com confiança na palavra de Deus. Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. E enquanto eu dormia, a palavra enfraquecia de tal maneira o papado que nem príncipe, nem imperador poderiam ter infligido maiores danos sobre ele. Eu nada fiz. A palavra fez tudo. Poderíamos aqui ter gasto um tempo a mais nas controvérsias a respeito de Felipe de Hesse, a respeito da controvérsia com os judeus, a questões com os anabatistas, mas com o índice bibliográfico que eu vou dar para os irmãos podem colher essas informações, não só com curiosidade, mas com as devidas ressalvas. Os livros, eles foram de forma precisa escolhida, tá? Então, meus irmãos, Lutero, ele era, acima de tudo, um homem da palavra. Ele era polêmico, sim. Ele tinha declarações polêmicas. Uma vez perguntaram para Lutero, por que você é tão duro? Ele dizia, um galho pode ser cortado com uma faca de cortar pão, de passar manteiga no pão. Mas um machado, um carvalho, só é cortado com um machado. Os irmãos entendem bem o que ele queria dizer. Então ele agia com veemência. Tem muitos que destacam, não, Lutero ele só foi polêmico, falou muita bobeira, era um beberrão. Se estudarmos bem e a fundo a bibliografia de Lutero, nós vamos ver que não era bem assim. Tá? São caricaturas, são espantalhos que são criados para deslegitimizar isso daqui. Lutero ele foi um homem da palavra, um homem extremamente cuidadoso com seus sermões, com a instrução do povo. Lutero passava horas e horas conversando com seus alunos e estudantes sobre doutrinas,
sobre as questões de império e etc. Vamos entrar então rapidamente nas indicações para aprofundamento. Esse livro aqui, ele foi de suma importância, meus irmãos, a respeito da doutrina do homem. Isso daqui foi uma resposta que ele deu para Erasmo. Erasmo, ele defendia, como bom humanista, o livre-arbítrio. Lutero demorou um tempo para que ele pudesse respondê-lo, e então ele responde à altura, nascido escravo, de forma brilhante, que foi muito importante para o pensamento reformado. Tem da editora Fiel. Tem esse Clássicos da Reforma também, da editora Vida Nova. Martinho Lutero, uma coletânea de escritos. O subtítulo já deixa bem claro. Aqui os irmãos vão encontrar vários manuscritos do próprio Lutero, a respeito dos sermões de Romanos, acerca das indulgências e assim por diante. Conversas à mesa de Lutero. Isso daqui foi um compilado que os seus estudantes, enquanto Lutero teve uma época da vida em que ele passou a... como é que é a palavra? Quando chama muitas pessoas para morar em um lugar... Fugiu. Como? Tipo uma república, uma pensão. E aí ele abrigava vários alunos seus. E depois dos estudos, eles não paravam. A gente sabe como é aluno. Seminarista sabe bem como que aluno tem o espírito aguçado ali de querer conhecer cada vez mais. Então eles se sentavam durante a mesa. Catarina ficava extremamente aborrecida com isso. Lutero às vezes também, mas ele não cortava, ele continuava. Então, diante dessas conversas à mesa, durante as refeições, surgiu esse compilado aqui que a editora Monergismo trouxe para nós, que nós podemos ver. Tem questões engraçadas, aspectos humorísticos de Lutero, tem questões sérias também, vale a pena os irmãos darem uma olhada. Por fim, 2 biografias e uma coleção, para que os irmãos possam se aprofundar também. Cativo à Palavra, a vida de Martinho Lutero. Isso daqui é a melhor, eu acho que é a melhor biografia que nós temos em nossa língua. Ela é detalhada, breve, sucinta e clara também. É muito boa. Essa daqui já é uma obra um pouco mais objetiva, ela foca mais em um aspecto. No primeiro capítulo ele abrange os principais acontecimentos, mas ele foca mais em Lutero como pregador. Quer conhecer o Lutero como pregador, expositor da palavra? Esse livro aqui que você vai conhecer e ver a respeito da sua contribuição de sermões. E aqui, está um pouco apagado, mas é Martinho Lutero, Obras Selecionadas. Isso daqui a editora Sinodal trouxe para a nossa língua. São 14 volumes. 14 volumes de, eu acho que aí o volume com menos folha deve ser 400, 500 páginas. Então tem coisa aí. Quem quer saber de Lutero, tem recurso aqui para a gente ir a fundo. Meus irmãos, essa então foi o estudo de hoje. Espero que os irmãos entendam a figura proeminente que foi Martinho Lutero, que nós lembremos que ele foi um ousado pregador da palavra e que apliquemos isso em nossa vida. Assim como ele teve ousadia, assim como ele teve perseverança, firmeza nas suas doutrinas, que nós sejamos assim também em nossos dias. Principalmente num dia onde uma pequena minoria grita tão alto que a gente acha que estamos cercados pela oposição. Na verdade estamos, né? A gente sabe que o caminho para o inferno é uma estrada larga e para os céus é um caminho, uma porta mais estreita. Mas nós não devemos negligenciar a exposição da verdade, nem questão a sexualidade, nem questão a fidelidade de administração do culto, das pregações e assim por diante. Que sejamos fiéis até o fim, como Lutero também o foi. Alguém tem alguma contribuição? Nesses livros tem algo que ele escreveu sobre Maria como mediadora? A questão de Maria como mediadora. Talvez encontre aqui nessas obras selecionadas, mas possivelmente é tratado aqui no Cativo à Palavra. Ele trata de forma minuciosa algumas questões doutrinárias a respeito dos sacramentos. Só para ficar claro, eu também esqueci de destacar isso, Lutero ele rachou com a transubstanciação. Ele não foi muito longe disso, ele cria na consubstanciação. Na transubstanciação, você tem o corpo e o sangue de fato de Cristo ali.
os elementos são alterados, eles mudam, é o corpo e o sangue. Enquanto que na consubstanciação, que era a defesa de Lutero, não vira de fato, mas está ali de forma real, ok? Isso também foi o primeiro grande embate da reforma que teve. Acredito que, dando um spoiler aí da próxima aula, com o Ulrico Zwingli, os irmãos possam ver um pouco mais detalhado, acredito eu, ok? O Ulrico Zwingli, ele acreditava na ceia do Senhor como um memorial. Os irmãos que participam das reuniões de orações já estão bem situados nisso, que a gente viu isso no Catecismo de Heidelberg. Respondido, irmã? Esses assuntos de sacramentos são interessantes e muito importantes para nós quando nós estamos examinando a reforma, né, e a origem nossa. E aí talvez eu possa comentar, se eu não estou enganado, o Lutero tinha a convicção que o batismo era essencial para a salvação, isso inclusive o batismo infantil. Você chegou a ver isso sobre isso? A respeito do batismo infantil e a respeito do batismo como sacramento, não adentrei a fundo. O pastor tem algo a pontuar? Nessa obra aqui, meus irmãos, também trata sobre isso, tá? Todas as questões doutrinárias trata nessa obra aqui. Eu tentei ser um pouquinho só mais breve e objetivo. Eu também não tenho certeza, mas eu acho que Lutero ainda estava apegado à ideia de batismo como a regeneração batismal, né? Aquela ideia de batismo como regeneração de fato. É verdade. Eles estão num período de transição, né? Então ele ainda não descolou de todas as doutrinas, como Calvino vai fazer numa segunda geração. Alguém mais, meus irmãos? Ok? Espero que a aula tenha falado ao coração dos irmãos, assim como falou ao meu coração. Vamos orar então para encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela sua instrução, agradecemos a Ti porque o Senhor usou tal homem que era repleto de defeitos, repleto de pecados, mostrando-nos que não existe homem perfeito, que a única graça, que o único meio de alcançar a sua graça é por meio da fé, é por meio de Cristo e das obras de Cristo aplicadas a nós. Nos abençoe, nos guarde, nos ajude a cada vez mais sermos firmes e convictos na nossa doutrina, na nossa identidade, nas suas santas escrituras, proclamando a sua pessoa, a sua obra, a sua redenção e também a sua ira vindoura que virá. Abençoe-nos, nos guarde, nos dê um bom dia, nos dê também um bom retorno à casa do Senhor, mais à noite. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, já te agradecemos. Amém.